Gente, boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente o convite, por estar aqui essa noite e pedir para Jesus inspirar a todos nós, para que a gente possa compreender o estudo da noite. Eu escolhi essa passagem do Evangelho de João, porque é uma passagem que ela é muito profunda. Quando nós começamos a fazer os estudos na doutrina espírita, a gente pega o Evangelho, a gente pega o Livro dos Espíritos e a gente tem uma ideia de quem é Jesus muito ampla. Nós sabemos que ele é o governador espiritual do planeta, nós sabemos que ele participou de toda a construção do planeta, desde a da aglomeração, da forma, da criação da vida. Ele esteve presente em todas as etapas. Ele enviou seus mensageiros durante milênios aí, antes da sua vinda aqui no planeta. Então nós temos esse conhecimento que a doutrina nos passa, de quem é e do tamanho que é a figura de Jesus. Mas há 2000 anos, muito antes de haver essa ideia de que Jesus era o governador espiritual do planeta, de que ele estava à frente da construção física do planeta, João já teve essa sensibilidade. João já conseguiu sentir e enxergar muito além daqueles que estavam na sua época, daqueles que estavam ali ao seu redor e dos próprios apóstolos que conviveram com Cristo. Vinha aquela ideia, aquela cultura ali dentro do judaísmo. Todos sabiam que Jesus era o Messias, mas eles eram ali limitados em três possíveis personalidades e atributos ali daquele que seria o Messias. Ou ele seria um professor, um mestre, alguém que viria ensinar o povo alguma coisa, ou ele seria aquele salvador, aquele libertador que pegaria e expulsaria o povo romano que estava oprimindo os judeus. E havia essa ideia de que ele seria um incompreendido, que seria uma pessoa pobre, humilde, simples, que viria e não seria compreendido pelo seu povo. Mas essa ideia, ela foi logo rejeitada, porque ali, dentro do judaísmo, existia um orgulho muito grande por serem o povo escolhido, por serem aqueles que acreditavam no Deus único. Então essa ideia ela foi logo abandonada. E eles preferiam essa imagem ou do mestre, mas principalmente daquele que seria o libertador, aquele que ia chegar e ia libertar o povo judeu da escravidão romana, da opressão romana. E essa é a ideia com que todos os apóstolos cresceram, esperando que viessem. Tanto que Jesus teve o trabalho, em muitas ocasiões, a gente vê isso nas passagens, de mostrar que não era bem isso. Que ele não veio para pegar em espadas, que ele veio para ensinar a gente a viver, ensinar e mostrar para a gente o que era a vida, e vida em abundância. E ele dedicou uma boa parte aí do seu ministério em ensinar e em tentar mudar essa visão que o povo tinha. Mas João, quando escreveu o seu evangelho, João, primeiramente, judeu, logo após a crucificação, ele foi para Éfeso, que hoje fica ali na região da Turquia. Ele morou lá com Maria. Quando Maria, mãe de Jesus, desencarna, um bom tempo depois, ele é exilado para uma ilha, que é a ilha de Patmos. E lá, quando já estava aí aproximando os seus 90 anos, é que ele começa a ditar o seu evangelho. Hoje a gente acredita que João não escreveu o próprio evangelho, até por causa da idade, pela dificuldade de se escrever naquela época. Então era mais fácil você contratar alguém que era um profissional da escrita, que não ia correr o risco de errar, de borrar um papiro que era caríssimo. Então João ditou. Tanto que a gente
ao ler o Evangelho de João, a gente sente uma sonoridade diferente dos outros evangelhos. Né? Ele não tem essa preocupação em narrar os fatos cronologicamente, ele não tem a preocupação em afirmar que Jesus era o Messias, como a gente vê no Evangelho de Mateus, ou de contar a genealogia, como a gente vê no Evangelho de Lucas. Ali, João, eu acredito que ele estava envolvido por uma equipe espiritual, e João se preocupa em mostrar para a gente um Cristo diferente, a grandeza desse Espírito que esteve entre a gente. E ele começa o evangelho dele assim: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E ele escreve isso em grego. A gente não sabe se ele ditou no idioma dele e isso foi traduzido, né, ali pelo escriba, mas originalmente o Evangelho de João está em grego. E a palavra que ele usa, que a gente traduziu aqui como verbo, é a palavra logos, que é uma palavra que, quando a gente pega a Bíblia do Haroldo Dutra Dias, ele coloca quase um parágrafo enorme das possibilidades de tradução dessa palavra grega. Ela tem vários significados. Então, às vezes, a gente traduz verbo como palavra, a gente imagina que seja uma ação, né, o ato de você se movimentar, porque o verbo, ele dá essa ideia de movimento, né? Tudo que a gente imagina como verbo, a gente imagina movimentando, cantar, andar, falar, correr, né, compor. E, na verdade, o significado dessa palavra que ele utilizou lá no grego, o significado da palavra logos, que mais se aproxima, é inteligência, é raciocínio, mas principalmente inteligência. E quando a gente vai na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a gente acha lá: o que é Deus? Inteligência suprema. Então ali existe esse verbo, essa inteligência agindo para criar o nosso mundo, para criar o nosso espírito. E essa ação que a gente observa ali dessa inteligência, que não é uma ação casual ou sem propósito, é uma ação inteligente, ele continua assim, ele fala que esse verbo estava junto de Deus e era Deus. O verbo era Deus. O verbo não foi Deus, porque quando a gente usa foi, a gente quer dizer que é uma coisa que não é mais, né? Você fala, um show foi lindo. Foi porque ele tem início e fim. E aqui ele coloca o verbo era Deus, porque ele pode voltar a ser. E aqui é interessante, porque não quer dizer, João, ele não está se confundindo, querendo dizer que Jesus era Deus. Ele está aqui, na verdade, dando uma qualidade para Jesus. Quando ele usa esse verbo era, além dele querer dizer que Jesus poderia voltar a ser aquele verbo lá do princípio, ele também estava querendo dizer que Jesus ali tinha essa qualidade divina. Ele era Deus. E aqui Deus, ele não está se referindo ao Criador, ele está se referindo a uma qualidade de Jesus. Por isso que ele usa esse verbo de ligação, para ligar o sujeito, que é o verbo, junto com a sua qualidade, que é Deus. Então ele vai... Claro. Quando você fala eu e o Pai somos um, é tão perfeita a sintonia que ele tem com o Pai, que ao se movimentar, ele se movimenta de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. Então, não tem erro, ele não vai se desvirtuar em momento nenhum. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, um dia chegaremos a isso também, podemos dizer isso. Mas Jesus já podia dizer naquela época, eu e o Pai somos um. Quando a sintonia perfeita. E depois André Luiz vem explicar isso pra gente. Né? Quando ele
escreve ali nos domínios da mediunidade, né? Não, Evolução em Dois Mundos, que ele vem explicar essa função do co-criador em plano maior, ele diz exatamente isso, que todos nós somos criadores. Quando a gente usa a nossa palavra, quando a gente usa a nossa vontade, a gente está criando algo. A gente pode usar a nossa palavra para construir ou para destruir. Tanto que a gente vê, quando a gente pega a Gênese hebraica, que a gente pega o início, toda ela e Deus disse, haja luz, e a luz se faz. E Deus disse que separe as águas, e aí ele cria o firmamento. E Deus disse que se faça o homem, a imagem, a semelhança. Tudo ele disse, ou seja, ele está através dessa palavra, através desse verbo, que é essa inteligência dele, criando. E a gente da mesma forma. Tudo que a gente fala, tudo que a gente expressa, tudo que a gente pensa, a gente cria. Eu posso dizer uma palavra que vai te levar a despertar para a sua evolução espiritual e eu posso dizer uma palavra que vai te humilhar, te afundar, te equiparar a alguma coisa inferior e vai te prejudicar. Então, tudo que eu falo é construção. Tudo que eu penso é construção. Leon Denis fala a mesma coisa, que a vontade, ela é uma das potências da nossa alma, porque ela cria. E a mesma coisa a gente vê aqui, quando João coloca aqui esse verbo criador, e André Luiz vem explicar para a gente, em Evolução em Dois Mundos, que existe o co-criador em plano maior, que são os cristos planetários, que eles entendem tão bem a vontade de Deus, o desejo de Deus, que eles são como, eles captam aquele desejo, aquela vontade de Deus, e eles executam. Isso é um co-criador em plano maior. E nós somos os co-criadores em plano menor. Porque a gente ainda não consegue criar um planeta, a gente ainda não consegue criar alguma coisa externa. A gente cria pequenas coisas, a gente cria pequenas situações, mas como nós também somos deuses, um dia estaremos nessa condição de co-criadores em plano maior. Isso, inclusive, exatamente pegando isso, também pega com relação à questão da fé, né? Se você usa a fé, você começa a ter um futuro melhor porque você acredita que está com a proteção e que nada está acontecendo ao acaso. E essa questão se torna uma proteção para que as coisas comecem a se acertar mais fácil do que quando a gente é otimista ou a gente acha que tudo vai dar errado. É uma expressão da vontade, a fé, né? E quando você tem a fé, você está ali expressando o seu pensamento de uma forma positiva. Você está ali também se entrelaçando com Deus, né? E é interessante que tem um texto do Emmanuel que ele fala exatamente isso, que essa diferença de você ser fiel e de você comungar com Deus. Nós ainda estamos nessa condição de sermos fiéis. Jesus já está na condição de comungar com Deus. Ele já entende a vontade e ele tem a capacidade de executar. A gente às vezes até entende a vontade de Deus. A gente até sabe o que ele espera de nós. Mas na maioria das vezes a gente acha que aquilo ali é um sacrifício que está além das nossas forças, além das nossas possibilidades ou além daquilo que nos convém no momento. Ali, quando a gente analisa a matéria, né? Muitas coisas nos convém de uma forma que vai nos beneficiar só materialmente, mas espiritualmente aquilo ali está nos destruindo. Esse texto que eu falei dessa diferença, dessa fidelidade e da comunhão que a gente observa, que João continua, ele fala, o verbo estava com Deus, né? E ele estava junto de Deus. E mais lá na frente ele vai falar que esse verbo se faz carne, né? Ele vai continuar explicando e narrando para a gente essa trajetória de Jesus. Mas olha a diferença.
Esse texto está no livro Coletânea do Além e se chama Comungar com Deus. Eu não vou ler ele todo, eu vou ler alguns trechos só. Emmanuel começa assim: a fidelidade a Deus e a comunhão com seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Então elas são diferentes. Fidelidade é diferente de comunhão, mas uma coisa completa a outra. Aí ele dá o exemplo de Jó, né, que Jó foi fiel a Deus. Jó é aquele personagem que perde tudo e mesmo assim continua sendo fiel, acreditando, mantendo a sua fé em Deus. Em momento algum a gente vê revolta, a gente vê desespero em Jó. É sempre aquela confiança. Depois né? recebe tudo de novo. E exatamente porque confia, ele recebe tudo de volta. Né? Aí ele fala: Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. A fidelidade, ela precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e misericórdia. Então, o primeiro passo para a gente chegar na comunhão verdadeira é sermos fiéis. E aí ele fala aqui